gente. A gente está aqui nesse domingo, Dia das Mães, com mulheres muito especiais para homenagear as mães. E a gente queria começar com o pé direito já fazendo um brinde A todas as mães. A todas as mães, mulheres que batalham, que são guerreiras, e também para todas as pessoas que são cuidadoras, que não são necessariamente mães, mas que atuam nesse papel de cuidar de alguém, não é isso? Isso aí, tem que beber, gente. Exatamente, vamos beber que não pode interromper o brinde. É, pelo amor de Deus. Eu tô aqui com essas convidadas super especiais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Começando ali pela pontinha. Conta pra gente um pouquinho de você, Ana. Oi, eu sou Ana Luísa Peretti, arquiteta, mãe de dois, um com 19 anos já e outra com 14. Atualmente estou atuando na área de interiores e ajudando com a minha experiência de mãe e dona de casa a transformar o lar das pessoas um pouquinho mais funcional e agradável e aconchegante. Olá, sou Patrícia Schneider, sou mãe, estou aqui todas as quintas-feiras na Certa, fazendo consultoria, mas vamos contar um pouquinho, né? Estou fazendo também clínicas e consultórios e atuando como mãe, né? Compartilhando o tempo, crianças e arquitetura. Cláudia. Prazer, sou Cláudia Weinberg, sou empresária artística, faço gestão de carreiras de atores, atrizes, palestrantes, apresentadores de televisão. Sou mãe de 2 meninos, 2 crianças de 28 e 26 anos. Assim, para mãe, sempre são bebês, né? E estamos aqui para compartilhar um pouquinho o conhecimento da gente em decoração, arquitetura e na gestão dos filhos. E aqui, Carol. Sou Carol de Fone, sou arquiteta, designer de interiores. Sou mãe de um menino de 7 anos, também vivendo essa vida dinâmica de trabalho, filho, educação, de cuidar da gente, de cuidar da nossa mãe, né? E lição de tudo na vida, a gente vai trocar bastante aqui para entender e trocar ideias sobre essa função. Com certeza. E já que eu tô aqui perto da Carol, eu vou começar com ela. Carol, seu filho ainda é pequenininho, acho que é o menor. Eu falei de mim, tá, gente? Eu sou Alessandra Cirino, sou arquiteta e sou cenógrafa. E eu sou mãe de 3 filhos, uma filha de 16, uma filha de 10 e um filho de 9. E a vida é uma loucura, né? São 3 filhos, 2 gatos e 2 ex-maridos e a gente vai assim, né? Arquiteta e cenógrafa, um dia... É verdade, um dia de 24 horas é pouco, né, Carol? E a gente ainda tem que conciliar tudo, né? Porque o ser mulher tem que conciliar a parte mãe com a parte empresária, com a parte arquiteta, Exato. profissional e tudo mais, não é isso? É isso, a gente tem que, enfim, se virar nos 30, saber administrar muito bem o tempo, saber falar os nãos na hora certa, né? Pra gente poder ter as nossas prioridades e conduzir a nossa vida do jeito que dá, né? E quais são os desafios que você tem em conciliar o teu tempo com o Antônio e o teu tempo profissional e a tua vida pessoal? Como é que é essa rotina diária na tua casa? Olha, essa rotina diária eu tento conciliar alguns dias da semana de home office. Porque assim eu consigo ter uma conexão com meu filho, de ajudar no trabalho de casa, de ver como está sendo em casa, a comida, como é que ele come e tal, para ter essa vivência do dia a dia com ele, né? Então eu sempre consigo pelo menos um dia da semana de home office mesmo. E aí eu consigo conciliar o trabalho, vendo como é que está, o que está acontecendo. Por mais que eu tenha alguém que me ajude, mas eu estou vivenciando a rotina do meu filho, né? Então eu tento fazer isso. Como a minha hoje, né, depois da pandemia, né, banalizou um pouco mais. Eu acho que isso conseguiu muito bem. Então eu organizo assim, o meu dia, a minha rotina da semana. Eu tiro um dia para visitar as obras, outro dia para fazer home office, outro dia para sair nas lojas com os clientes e comprar produtos. E aí eu sempre tento conciliar a vida dessa forma. E dá tudo certo. Tá tudo certo, no final sempre dá certo. Agora aqui com a Cláudia. Cláudia, eu, assim como vocês, sou do audiovisual, né? E a gente tem uma carreira artística junto com a vida pessoal, né? E essa carreira artística é atípica. Como é que você fez para conciliar também, para girar os pratinhos da educação e de crescer os seus Eu ia tocar exatamente nessa carreira toda. Eu tive que entrar no circo. Exatamente. Para girar os pratinhos e para fazer algumas mágicas. Não satisfeita em ter 2 filhos, um atrás do outro, né? A gente tem diferença de 2 anos de idade. Eu amamentei durante 4 anos.
Então foi uma rotina bastante puxada. Eu fiz uma coisa que não se deve fazer, mas na época eu fiz. Eu trabalhei inclusive na maternidade, tá? Que é uma loucura, mas eu tive que conciliar dessa maneira. Obviamente eu tinha uma equipe que me dava sustentação, eu tive uma babá maravilhosa, que tinha sido babá dos filhos da minha comadre, então eu tinha muita confiança nela, era uma pessoa muito bem capacitada. E o pai dos meus filhos também é ator, então tem uma agenda flexível, também conseguiu me dar bastante suporte. Mas não é fácil. Ser mãe, mulher e profissional nos tempos de hoje é muito difícil. As nossas mães, nossas avós lutaram muito para a gente chegar onde a gente chegou. Falta muito ainda, mas eu tenho para mim que se elas desconfiassem que ia ser tão pedreira, elas tinham ficado Mais quietinha. mais quietinhas, cuidando da casa. Porque a gente não abandonou a casa, gente. A gente continua cuidando da casa e a gente só agregou tarefa, né? E acho que hoje em dia, com a disponibilidade tecnológica, de tudo, de produtos que a gente tem, facilita muito, mas a nossa cobrança também é muito maior. O celular facilitou muito a nossa vida, mas em contrapartida, a gente tem que responder na hora que chega o WhatsApp, a gente tem que responder o e-mail na hora que chega. Se alguém te liga e você não retorna, a pessoa já fica preocupada ou chateada, que é pior ainda. Né? Então, assim, a gente tem muitas outras demandas, os produtos de beleza são maravilhosos, então você tem que, entre aspas, estar sempre linda, perfumada, cheirosa, maquiada, o cabelo feito, a roupa impecável. São cobranças que para a mulher é muito difícil. Eu não sei o que acontece com esses homens que botam uma camiseta, uma calça jeans tão lindos. Não, nunca consegui entender. Graças a Deus eu tenho 2 filhos homens, então eu sempre botei uma camiseta e uma calça jeans e eles estavam ótimos. Coitado das mães que têm filhas, que tem que enfeitar, não tem jeito. Mas ainda, apesar de toda essa brincadeira que eu fiz agora, eu acho que viver nos tempos modernos é muito bom, é muito prático, a gente tem acesso a muita informação, a muita cultura. A gente está fazendo uma coisa aqui que há 20 anos atrás era impossível, ou se a gente fizesse, demandaria de uma estrutura muito cara, então não seria possível por investimento. Então eu acho que assim, apesar de todos os pesares, a gente está aqui e hoje a gente tem uma clareza muito maior dos nossos deveres e principalmente dos nossos direitos. É isso. E Paty, conta um pouquinho pra gente como é que é a rotina na sua casa. Seu filho tá com 19, é isso? Não, tá com 8 anos. Ah, 8 anos, é 8 pequenininho. anos e a menina com 12. Ah, são pequenos ainda São também. pequenos. Então você ainda está nessa rotina de ter que levar para a escola, de ter que pegar na escola. Exatamente. Como é que é na tua casa? Você tem ajuda? Como é que Então, eu funciona? tenho uma ajuda pequena porque eu demorei a ter filho, então eu depois que eu tive filho, eu falei, eu quero ficar na vida deles, né? Então eu consegui o trabalho, levar eles na escola e acompanhar o dia deles na escola. Aí eu vim em contato com o professor, tive que fazer meu dever de casa também. E aí, hoje em dia, o home office ficou bem mais fácil, né? Até da gente explicar, né? Antes da pandemia se falava, você trabalha onde? Eu trabalho no home office. O que é isso? Mas você consegue, então depois da pandemia ficou muito mais fácil. Eu falo só que eu trabalho no home office, todo mundo entende. Então é isso, então a rotina fica trabalhos, né, e filhos, né? Normalmente é isso. E como a Carol falou, eu também tiro um dia para ver a obra, um dia para ver a pila na certa, um dia para resolver projetos, né? E aí sempre levando eles para a escola. E Ana, conta um pouquinho da sua rotina. Os seus filhos já estão grandes, Já né? são maiores, uma delas já está na faculdade, não agora. E aí a outra dinâmica, né? E o que eles estão fazendo? São 2, não é isso? São 2, Algum dos dois teve alguma influência na tua profissão? Não, Como é que foi isso? por enquanto não, mas vai estar fazendo economia. A mais nova, eu sinto até que ela tem um feeling para decoração. Ela desde pequenininha via planta ali espalhada, né? E ela sabia ler uma planta como ninguém. Entendeu? Ela sabia onde ficava o quarto, onde ficava o banheiro, que a gente é uma coisa muito fácil, mas para quem não tem o hábito disso, o costume, é uma coisa complicada. E ela, desde pequena, ela já sabia identificar as coisas.
Mas a princípio ela quer fazer direito, vamos ver o que vai acontecer daqui a uns 3 anos, né? Ainda tem um tempinho para ela amadurecer essa decisão dela. E quais foram os desafios, assim, na tua vida? Você tinha ajuda também, né? Tinha ajuda da minha mãe, da minha sogra, sempre tive, né? Quando o Pedro nasceu, eu trabalhava em escritório, então era aquela loucura, né? De dia inteiro fora de casa. Aí quando ele fez 1 ano, 1 ano e meio, ele ficava com minha mãe, os dias com a minha sogra, os outros dias, era aquela loucura. E aí eu senti que eu estava perdendo muito tempo dele. Aí eu resolvi sair do escritório, ficar em home office direto, né? Peguei trabalho de onde eu trabalhava para fazer em casa, mas realmente cortei o vínculo de CLT, de tudo, né? E aí fui mais feliz. Essa é a minha nova vida, apesar da loucura, apesar de trabalhar com um deles no colo às vezes, né? Porque eles Dividir a tela com o YouTube com o outro cara. Não, a minha mais nova literalmente sentava no meu colo enquanto eu estava na casa. Já aconteceu muito comigo, né? Amamentava e desenhava. Carrega o bebê conforto para a obra, e todos os peões conheciam, mas vamos embora, né? E cresceram assim, também, felizes, né? Acho que a gente vai se adaptando aos novos tempos, e pega ajuda de um, pega ajuda de outro. E os seus filhos, a menina, ela gosta de te acompanhar nas suas obras, gostava quando era menor? Gosto. Eu tenho só uma que me acompanha, a minha filha do meio, que gosta de atender cliente, que gosta de escolher material. Não, ontem mesmo, foi anteontem, né, Bruno? Eu vim aqui para escolher material e ela estava em casa de bobeira e disse, não, vamos lá comigo, eu moro aqui pertinho. Então ela veio, me ajudou a escolher e dar palpite, pergunta, entendeu? Muito bom. E ainda voltando para esse campo das referências, a mãe de vocês inspirou vocês a estarem nessa profissão que vocês estão hoje? Como é que foi? Meu pai é engenheiro, então eu sempre gostei do trabalho dele. Depois, quando eu entrei para a faculdade, ele me levava para ver as obras que ele estava trabalhando. Então, e minha mãe sempre curtiu obra em casa. A minha mãe também, na minha casa. Meus pais tiveram loja de material de construção durante um tempo. E a minha casa vivia em obra, assim. Agora eu vou fazer a cozinha. Não, agora eu vou fazer isso aqui. Então, assim, eu opinava, não, agora eu quero a porta do meu quarto aqui. Aí, não, agora eu quero meu quarto rosa. Agora eu já dava opinião, onde eu queria o armário, onde eu queria a cama. Desde pequenininha, Carol? Olha, que legal. A minha mãe chegou a fazer um curso de design de interiores e tal, gostava, ama tudo. Até hoje ela vê meus projetos. Por que você não muda isso aqui? Ela quer dar opinião no projeto, sabe? Um dia eu fui na obra da minha cunhada, que eu tô fazendo, né? A gente acaba fazendo com a família inteira. E aí minha mãe foi junto pra ver. Aí tô conversando lá com o mestre de obras, não sei o que, ela começou a dar pitaco. A senhora é arquiteta também, assim, eu sou enxerida. Não bola pra ela não. Maravilha. Ela é fonoaudióloga, ela é só enxerida. É bem assim. E a Claudinha fez uma homenagem linda hoje para a mãe dela no Instagram, né, Claudinha? Eu queria que você falasse um pouquinho da referência que a tua mãe foi na sua vida e tudo mais. Minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, então eu usufruí muito bem desses 18 anos da minha mãe, realmente muito bem. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e a minha mãe vivia exclusivamente para mim. Eu sou filha única, nascida e criada em Petrópolis, uma cidade, né, bem, um conceito bem tradicional, enfim. E a minha mãe realmente não trabalhava mais, eu cuidava da casa e ele cuidava de mim. Então eu fui realmente uma pessoa muito amada, muito querida, muito desejada, mas eu não tinha uma referência profissional da minha mãe. A única coisa que eu sabia é que eu não queria ser como ela e não trabalhar. Agora eu gostei muito também a me encontrar profissionalmente. Quando eu entrei no que hoje em dia é o ensino médio, né? Eu entrei numa escola que era especializada em química, eu queria fazer engenharia química. Então eu tinha 15 aulas semanais a mais química do que o currículo normal. Prestei vestibular para educação física. Bom, bem dinâmica, né? Vai explicar que eu não frequento academia de ginástica e não pratico nenhum esporte. Eu sempre tento levar, tá, gente? Que eu sou, mas você vê que eu sou uma pessoa que eu sabia tudo que eu queria desde cedo, né? Focada. E aí minha mãe falece, quando eu tinha 18 anos, eu venho morar no Rio, fui trabalhar na área administrativa de uma multinacional e não me encontrei lá. Como eu tinha sido modelo em Petrópolis, eu resolvi tentar ganhar um pouco de dinheiro
sendo modelo novamente, e de todas as formas, como recepcionista em eventos, fazendo trabalhos como modelo, manequim, para não me descapitalizar e ir em busca do que seria, talvez, a minha profissão. E acabei trabalhando numa agência de modelos, que levava modelos para gravações da TV Globo. Eram como se fossem figurantes de luxo. E, obviamente, faziam publicidade e tudo. E aí eu fui me encontrando nesse lugar. Até que eu comecei a contratar muitos artistas de renome para fazer publicidade. E nessa época a minha profissão não era uma profissão que era sedimentada, era um advogado que cuidava de um artista, uma mãe, uma tia, um marido e tal. Porque hoje a gente tem os produtores de evento, que é um prato, por exemplo, na TV Globo. Nessa época nem tinha uma pessoa que cuidava do todo, mas quem fazia o elenco era sempre assistente de direção. E fora não tinham empresários artísticos como eu. Mas nessa época que eu fui me descobrindo, vários outros parceiros meus hoje em dia de trabalho também estavam se descobrindo, e os artistas nos deram essa demanda. Ai, trabalha comigo, me ajuda, foi tão bom fazer esse trabalho. E assim foi sedimentando a profissão de agente artístico no Brasil. Eu imagino que em São Paulo também aconteceu dessa mesma forma. E aí, finalmente, depois de 23 anos, a Cláudia se encontrou. Achou o lugar no mundo. Olha que história linda, gente. E eu queria contar uma novidade para vocês hoje. A gente tem uma plateia aqui com a gente, olha que coisa linda. Tem uma família aqui com a gente assistindo a nossa live. A mãe, com seus 2 filhos maravilhosos. A mãe é tímida, pediu pra não falar muito, mas a filha é uma aspirante à atriz, então vai ser com você que eu vou falar, tá bom? Conta pra gente no que a tua mãe é a referência pra você no teu dia a dia, no que ela te inspira, como é que é essa relação de vocês, da mãe que é empresária e da mãe que tem que cuidar de vocês, como é que é isso? Conta um pouquinho pra mim. Então, é que a minha mãe ela é uma guerreira, né, gêmeos e uma mais velha, e eu acho que ela me inspira muito, sei lá, no jeito que ela cuida da gente, que ela cuida do pai dela, que ela cuida da mãe dela, que ela cuida da casa, de todo mundo. Ela me inspira diariamente, assim, em tudo que ela faz. Ver que ela trabalha muito, se esforça muito para manter a casa em pé, que se ela não tá bem, ninguém tá bem. É assim. Você é o grande sol da casa, não é isso? É. A gente tem que cuidar de tudo, né? É. Mas assim, eu tive sorte também. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu comecei a trabalhar não muito cedo. Graças a Deus, eu consegui cuidar dos meus 3 filhos, porque eu também não permitia que o pai não fosse tão pai quanto eu era mãe. Então, gêmeos. Minha mãe tinha tido um AVC 1 mês antes deles nascerem. Eu peguei mais um filho antes dos gêmeos nascerem. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. Então, eu botava. Então, eu comecei uma pessoa bem privilegiada. Mas é isso. Você cuida da casa, cuida do negócio, cuida do marido, cuida do pai, cuida dos filhos, cuida de tudo. E tá aí. E tá aí. E as crianças estão lindas, estão grandes, estão crescidas. Agora fala um pouquinho pra gente também, Gui. Eu já falei com todo mundo, falta você falar um pouquinho com a gente. Conta, como é que é a referência da tua mãe na tua vida? O que ela te inspira? Cara, eu sou muito ruim com as palavras, então eu vou tentar encurtar bastante. Ela é uma pessoa muito forte, né? É uma pessoa que tá sempre lá quando a gente precisa, e a gente, mesmo tendo muito esse apoio do nosso pai, querendo ou não, a gente sempre vai pra cima dela, entendeu? Então, ver como ela conseguia tudo isso é muito bom. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito o que eu sei do que eu vou fazer ainda no futuro. Mas eu penso sempre no melhor, porque eu preciso ajudar ela, entendeu? Porque é o que ela passa pra gente. É uma vontade de ser melhor porque ela é o melhor pra gente. Olha, você não é nada ruim com as palavras, você é maravilhoso, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui, a gente está muito feliz que vocês estão aqui com a gente. E agora eu vou emocionar Bruno Xavier. Eu vou emocionar Bruno Xavier. Bruno, eu sei que você tem uma história muito emocionante com a sua mãe, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu acho que é muito importante quando a gente tem a nossa mãe em vida, a gente começa a valorizar, mas quando você perde ela, você olha pelo que você deixou de fazer, né?
eu acho que a gente fica muito marcado referente a isso. Eu perdi a mãe no momento que eu não estava, mas é uma pessoa que também, para mim, foi uma grande guerreira, assim como vocês. Fica até uma pergunta, se vocês já estiveram de barriga em obra, se vocês já estiveram, está em projetos com a barriga, sabe, levar o seu filho para ali, qual é o maior desafio disso, sabe? Porque a minha mãe, ela também foi uma guerreira. Então, eu acho que no momento que tem que ser mulher, tem que estar maquiada, tem que ser mãe e tem que ser maluca, né? Porque tem que passar naquele dia a dia todo. E a minha história com a minha mãe é uma história muito de superação, de poder ela me entender, da gente se aceitar no mundo e se compreender. Mas eu acho que hoje ela tá lá em cima, me esperando, e você não vai me fazer chorar. Eu dela, tá? Não, e daqui a pouco vai ter a banquinha do Bruno na Praça 15 de celulares, que tem uns 5 celulares. Gente, aqui ó, se vocês quiserem ver, tá? Mais barato a gente tá aqui na no mão posto, do Bruno. nos bastidores da produção, aí segurou o celular de todo mundo, porque essas mulheres não podem parar, estão tocando toda hora, compromisso, mas a gente segue daqui. Tá Isso, lindo, a gente tá? mostra tudo, não é isso? Agora eu quero ver o que ela preparou de comida, tá? Ah, gente, é O que ela preparou pra verdade. gente A comer? gente tá aqui, na verdade é um almoço. E como hoje, nessa gravação é dia 9, a gente trouxe o nhoque, que hoje vai ser o nosso nhoque da fortuna aqui, não é isso? Então, eu vou colocar esse nhoque para dar uma aquecida, que a nossa maravilhosa Ale que trabalha aqui já deixou pronto pra gente. E eu vou colocar aqui no fundo, porque vocês sabem que eu sou maravilhosa na cozinha, né, gente? Acordei 5 da manhã para fazer esse nhoque, então a gente vai colocar ele aqui para aquecer. Eu vou pegar Ela faz as isso. comidas dos maiores restaurantes do Jardim Botânico. A mim, vamos roubar. O convite dela é exatamente isso. E a gente vai colocar aqui nesse forno maravilhoso da Tramontina. A Claudinha tá pegando a salada. Vocês já amamentaram em obra? Sim, amamentar não. Amamentar não. Mas já andei na obra de barriga. Na época eu trabalhava numa construtora. Eu trabalhei no projeto da Ilha Pura, que é a Vila dos Atletas. Era construção de 31 prédios simultâneos. Nossa. E eu andava na obra de bota, assim, até aqui, um barrigão, no verão, aquele calor. Grávida, sente muito calor, né? Amiga, quando eu E tava... na época do Zika vírus, então as pessoas me faziam andar de blusa de manga comprida. E eu falei, gente, eu não vou. Eu vou passar repelente, mas eu não aguento andar de calça comprida. Eu de vestido, sem alça, falando, Dani, deixa no mosquito, não vai me picar, porque eu não vou aguentar botar casaco. Eu bati blusa de manga comprida no sol na obra. E eu, como sempre fui perua, né? Quando eu tava grávida da Júlia, minha primeira filha, eu tava fazendo uma novela que chamava Eterna Magia. E era uma cidade cenográfica na Globo, cheia de sobes e desces. E eu ia com barrigão, com salto e com tudo, e vamos embora, vamos trabalhar. Eu trabalhei até o final das minhas 3 gravidezes e foi, assim, muito saudável pra mim, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? E vocês, como é que foi a experiência de vocês? Eu também trabalhei da primeira, né, a mais velha, até quase ela nascer, era uma firma de engenharia, né, mas aí eu ficava sentada, era mais fácil, né, e do pequeno, que é o Bruno. Oi. Eu trabalhei também Pode até o ser. final, e aí ia de barriga, mas aí já era projeto de arquitetura, e a minha cliente, você tá no começo, você tá grávida, no final ela falou, fica em casa, não precisa mais ver. Desse tipo, fica em casa que a gente resolve as coisas aqui, fica só diretamente maravilhosa. Gente, uma saladinha deliciosa. Como vocês podem ver, toda a temática, elas estão preparando a comida, estão se servindo, e eu acho que isso é super interessante. Exatamente. Legal. Você vê que a gente tem multitarefas mesmo, a gente Exato. conversa, a E gente quem troca montou o ideia. quarto do filho de vocês, arquiteto? Essa é ótima. Agora eu queria chamar o filho de todas aqui para perguntar, ficou bom o teu quarto? Eu já mostrei pra meu filho, eu mostrei vídeo. Filho, olha o seu quarto, você gostou? Não lembro. Deixa eu pegar. Tem que mostrar, né? Mas foi difícil, porque de vez em quando a gente monta para nós mesmos o projeto, é bem complicado. Eu achei difícil. Eu acho mais difícil a gente Eu montar. acho. Eu acho. E o que vocês acham do desafio para os filhos de vocês agora, no futuro? Com essa relação de ter que organizar a vida com a vida pessoal e a vida profissional? Quais são os desafios que vocês acham que os filhos de vocês vão ter que transpor? Eu acho que o mundo está muito mais dinâmico, né? Então essa coisa até que a Cláudia teve de escolha de profissão, de vida, eu acho que está cada vez pior.
porque é tudo muito mais rápido, tem profissões que já não são mais como era Sim, tá tudo volátil, antes. Então, né? você entrar na faculdade hoje, para daqui a 5 anos, será que a profissão vai estar daquele jeito? Será que a faculdade vai te preparar para aquilo? Acho que está mais, hoje, um pouco assim, mais complexo do que... Ontem eu até comecei a ensinar meu filho a usar o computador, sabe? Eu acho que eles têm que estar cada vez mais familiarizados com esse mundo da inteligência artificial e entrar mais nessa vida. Ele tem 7 anos, mas eu fui né? Dentro da alimentação dele, Daqui a pouco ele vai querer o celular. Não, o celular ele já quer há muito tempo, né? Dando um computadorzinho pra ele que sai do celular, né? Mais fácil. Eu acho que o computador é até mais fácil de controlar do que o celular, É né? verdade. Você conseguiu manter o Antônio longe das telas ou não? Você é daquela mãe que acha que é uma tecnologia que veio para ajudar e faz parte do crescimento deles? Como é que é a tua relação? Você e o Antônio com telas e com essa mídia toda? Então, eu tenho sorte, meu filho gosta muito de futebol, ele gosta muito de brincar. Eu moro num condomínio que, por sorte, ele tem muito acesso com as crianças a brincadeiras ao ar livre. Então, ele chega em casa, ele já quer sair pra brincar. Mãe, eu quero brincar, eu quero brincar. Então, ele só vai ver a tela num determinado pequeno tempo do dia, né? Então, assim, eu deixo o tempo todo na tela, eu acho até saudável, né? Pra ele aprender um pouco a usar isso. Então, eu acabo que eu não preciso controlar, porque ele mesmo já tem essa flexibilidade. É muito delicado isso, porque você também demanda muito da sociedade, né? Sim. Meu filho está numa escola, mas todo mundo tem acesso ao celular, só ele não tem, é muito complicado. E outra coisa, cada ser humano é um ser único. Sim. Pode ser que um filho seu, você possa deixar 3 horas no celular e ele vai aproveitar aquilo, maximizar ao máximo o potencial que aquilo tem, aquela ferramenta de te dar coisas incríveis. E outro vai ficar ali só vendo besteira em 1 hora, é 1 hora jogada fora. Então, eu sempre achei um grande desafio os sims e os nãos da maternidade. Seu filho precisa se alimentar, ele tem que tomar café da manhã antes de ir para a escola, ele tem que almoçar, ele tem que jantar. Só que a gente tem dia que não está com apetite. Como é que você vai conseguir realmente saber se seu filho não está com apetite ou ele está com pressa para ir jogar uma bola, ou ele está com sono? Esse, para mim, é um dos maiores desafios da maternidade. Até porque pode parecer bobagem, mas as permissões e as negações vão moldando muito o futuro das pessoas, né? O quanto você teve acesso e o quanto você foi reprimido às mais diversas informações. Isso para mim sempre foi o maior desafio de todos, porque eu aprendi desde cedo que desde cedo da maternidade, né? Que o que importa é a qualidade que você entrega para o seu filho. Então não adianta você passar o dia inteiro com ele e não ter qualidade de relacionamento. Às vezes você pode só ter 1 hora, 2 horas. Filhas gargalhadas. Os sufocos que a gente passa. E quando a gente olha o portão, assim, meninas, uma pergunta, trazendo até um pouco para o nosso universo da Ana Certa. Quando a gente olha, quando a gente olha para o material de construção, ou então para as lojas hoje em dia, vocês conseguem ver que a gente tem até um espaço infantil aqui embaixo. Que as pessoas, né, os empresários, as lojas, as empresas, elas estão tendo mais cuidado com a mulher hoje em dia, com a mulher sendo mãe, né? Que ela deixa um espaço. E quando eu trago isso para o nosso universo, tá? Quando a gente traz isso para o material e revestimento, vocês acham que isso está muito mais fácil, muito mais pegado, ou então está mais difícil a procura, você consegue encontrar uma loja mais completa? Não, acho que está mais fácil. Está mais fácil, com certeza. As pessoas estão divulgando mais isso, como você está falando, espaço kids, né? Você vai na Certa, tem espaço kids, em restaurantes normalmente tem algum espaço para você poder compartilhar, né? A família toda. Eu acho que isso está sendo mais divulgado, sim. Hoje eu estava de manhã numa reunião com um cliente e aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Vai ser um espaço multiuso e nesse espaço multiuso eu falei de ter fraldagem e eu sugeri também um banheiro família. Porque às vezes o pai está com a menina e não tem como fazer. Nossa, como eu já atendi meninas assim, por favor, leva a minha filha ao banheiro, entendeu? E aí, tendo um espaço desse, um banheiro família, você acaba com essas preocupações. E eu acho que é uma coisa já muito pensada, né? As pessoas todas já, os ambientes comerciais estabelecimentos
estabelecimento comerciais já estão pensando nesse aspecto da família, né? E até dos idosos também, né? Pensando nos nossos pais, nossas mães, né? Eles estão numa idade, eles continuam, meus pais são ativos, mas são idosos. Né? E até as novas conformações. Vocês vão me matar, né? Eles vão te matar. Vão me matar. Mas tem certas dificuldades de locomoção. Minha mãe, por exemplo, já tem muita dificuldade de subir escada. Então, se você tem uma escada confortável, ou às vezes até um elevador, isso ajuda bastante. Eu acho que os materiais de investimento, quando você tem um lugar tudo que tenha completo ali, também é muito interessante. Facilita para vocês que são mães, né? Chegar num lugar que tá tudo ali. Então você não precisa ficar rodando de loja em loja, né? Vocês sabem dizer melhor. E os materiais trazendo para a idade, o cuidado que agora a gente está tendo no banheiro, acho que vocês que são arquitetos conseguem olhar melhor, porque cada banheiro, quando faz o briefing, né? Sim. Tem que saber quem está na família ou quem não está, não é isso? Exato. Quem vai frequentar esse ambiente? Como é que vocês usam? Como é que essa família frequenta esse ambiente, né? Quando vocês querem viver aqui, eu sempre falo para o cliente no momento do briefing, né? Quando ele chega, no momento inicial, que não existe um padrão de um apartamento, de uma casa, de um espaço comercial. É como você quer viver ali, né? E cada família vive de um jeito, cada família tem uma rotina. E daí a gente começa a construir o projeto colocando a nossa opinião dentro desse olhar dele, né? Mas quem de fato constrói aquele projeto é o cliente, porque ele tem que dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer que tenha, o que ele não quer que tenha. E daí a gente vai brincando de leve, né? A gente vai montando. Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que de uns tempos para cá já tinha essa tendência de cozinhas americanas. Mas, ao meu ver, a pandemia trouxe uma demanda muito maior da casa estar mais integrada. Né? Eu trabalho com uma chefe de cozinha, já trabalhei com vários chefes, mas eu trabalho com a Flávia Quaresma, e ela diz uma coisa, que é muito importante cada mãe ter um prato, que seja o prato dela, que é essa cozinha afetiva. E se você pensar nas gerações para trás, né, as nossas mães, qual era o prato da sua mãe? Todo mundo sabe falar. Sabe? Minha mãe fazia aquilo ou faz aquilo de tal maneira maravilhosa. E ela falava da mãe dela, né, da nossa avó, que aquele era o prato da pessoa. Então a pandemia, apesar de todas as perdas que a gente teve, eu acho que ela trouxe a união da família. E eu acho que isso reflete, né, na profissão de vocês, no ambiente, na ambientação das casas. As pessoas querem mais conforto, elas estão preocupadas provavelmente com um sofá mais confortável, coisa que eu acredito que durante 1 ou 2 décadas não era grande preocupação, eles queriam um sofá com design, mas quase não se sentava ali, né? Era uma mesa de jantar que usavam esporadicamente juntos, né? Comiam numa cozinha isolada e cada um ia ver televisão no seu quarto. Para todo mundo sentar e que seja confortável. Né? E a tecnologia ajudou muito, né? Por exemplo, hoje aqui na Ana Certa a gente tem alguns pisos vinílicos que são super fáceis de limpar, né, Bruno? Então, para você ter uma casa que tem criança, é excelente. Aquela criança que pega a canetinha, né, Carol? E rabisca o piso todo. Hoje em dia a gente passa um paninho e consegue limpar com muito mais facilidade, né? E não só isso, na higiene também, né? Que é uma coisa essencial para quem tem bebê pequeno em casa, né? Que fica no chão e tudo mais. Então, acho que hoje a gente já tem tinta repelente, a gente, com a tecnologia, a vida do arquiteto que projeta a casa para as famílias foi muito facilitada. Vocês não acham isso? Qual material que você usa quando você vai fazer uma casa de uma família com criança pequena? O que você gosta de indicar? Para mim é campeão. Exatamente. E você, Tem pai? mais frio, né? Ele tem uma temperatura boa. Exatamente. É fácil de limpar, fácil de manutenção. Eu também gosto muito. E hoje a gama de texturas está muito legal, né? Tem muitas texturas novas. E a gente consegue colocar um amadeirado para aquecer o ambiente, a gente consegue colocar uma coisa. Eu acho que é um material muito versátil, não é isso? Sim, ele vem para substituir o laminado, né? E principalmente o que o pessoal está gostando muito é que não faz aquele barulhinho de ficar passeando, né? Aquele treco que o laminado tinha bastante. Mulheres com uma cola de teflon de salto, mas não adianta, gente. Meu salto sempre vai fazer tec-tec em tábua corrida, em qualquer tipo de coisa. Nem sabe. Eu nunca vi Cláudia de sandália baixa, fica escrito lá, tá? Só de sandália alta. Acredite se quiser, eu tenho. E Carolzinha, Carol, o que você gosta de usar
num quarto de bebê, num quarto de criança, numa casa que tem criança? Eu gosto muito de usar o porcelanato e eu gosto muito de tapete, sabe? Eu adoro tapete. Então, aí eu boto um porcelanato que eu acho que é mais neutro, que vai combinar com tudo. Por exemplo, um quarto de criança, eu falo que ele é temático, a criança vai mudando ao longo do tempo, conforme ela vai crescendo. Quando você coloca um porcelanato, um material neutro, básico, você vai alterando aquela decoração ao longo do crescimento e aquilo ainda fica bonito, né? Então, um material mais atemporal, que combina com tudo. E eles vão brincando com o tapete, com outra coisa, para trazer o conforto. E aí eu falo, o tapete alérgico, já tem tapete anti-alérgico, tapete tá, pra gente? Tapete pra pet, tapete pra pet. Os pets também são filhos, né, gente? Também. Tem muita mãe de pet e pai de pet, não é isso? E a gente tem que considerar esse público Eu já também. tive que fazer casinha do pet no quarto do casal, na marcenaria pro cachorro dormir. É verdade, eu também já tive. O cachorro fica do lado da caminha. Ainda tive que fazer uma escadinha de marcenaria pra ele subir na cama. Nossa, quase voyeur. Desculpa. Perfeito. Eu, como tenho gatos escolhem onde querem dormir. Exatamente. Um branco lindo. Você pode fazer uma casinha linda, uma caminha linda. Ele vai dormir na caixa de papelão. Na caixa de papelão. preferência Aí é menor o que que eles ele, amam. né? Eu recebi um meme tão bonitinho de um gato numa panelinha pequenininha, tá todo enroscadinho. Eles adoram lugares visitados. E eles só ficam com você na hora que eles querem realmente ficar ou que vocês precisam, porque gatos purificam o ambiente, se vocês não sabem. É verdade. E aí, para encerrar essa live maravilhosa, eu queria agradecer muito a presença de todas vocês, minhas amigas queridas. E antes da gente fazer o brinde final, eu queria que a gente desse um conselho para as mães que estão assistindo a gente. Ana, o que você acha que pode ser um conselho para essas mães? Não se cobre tanto, não surte. Isso é uma boa. Né? Não se cobre tanto. Vai dar certo. Vai dar certo. Se não deu certo, é porque não acabou. Né? É isso. Verdade. Bom, um conselho pegou pesado. Bom, esse de não se cobrar é bom. Não tente entender tanto, não sei, acho que é isso. Não tente entender tanto assim, deixa fluir. Deixa fluir. Muito bem. E Claudinha? Bom, eu vou dar um conselho que aconteceu comigo. Eu acho que, obviamente, a gente tem que se entregar muito quando os filhos são pequenos. Não tem outra opção. Só que a gente tem que saber o momento de voltar a olhar a mulher que passou. Eu cheguei um dia que eu olhei para mim e eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu faço uma unha porque eu tenho uma reunião, eu escolho o vestido que o meu marido gosta, eu coloco o salto apropriado à ocasião, eu depilo a mocinha porque eu vou ter um encontro romântico com meu marido mais tarde. Cadê a Cláudia? Onde é que eu deixei? Eu tive que abrir muitos armários para descobrir onde é que eu tinha guardado aquela Cláudia. Maravilhosa. E Carolzinha? O meu é muito parecido com o que a Cláudia falou, acho que é dentro desse mesmo olhar, mas eu acho que a gente tem que cuidar de si mesmo, né? Porque eu acho que quando você tá bem, você faz tudo bem. Né? Então, quando você, peraí, deixa eu priorizar cuidar de mim, isso faz sentido pra mim, e aí dali você vai administrando tudo que vai acontecer. Porque vão acontecer milhões de coisas em todos os lugares, situações, mas quando você tá bem com você aquilo flui de uma maneira mais leve. Então, acho que é isso, é um olhar pra si. É isso. Dentro É um do pouco que ela daquela falou, coisa. eu lembrei então que eu tenho uma frase que fala assim, aonde que eu parei? Deixa eu resgatar. Maravilhosa. Mais ou menos isso. É isso. É aquela coisa da máscara do avião, né? Coloca a máscara em você primeiro para depois você conseguir cuidar de todos, né? Isso aí. E eu vou citar de novo aqui minha amiga Luísa Panúzio, ilustradora, e ela postou uma charge essa semana que diz assim, sendo a mãe que dá. E é isso, gente, a gente faz o nosso melhor e o universo vai conspirando a favor também, né? E tudo vai dar certo, não é isso? Lá na certa. Obrigado! Obrigada, A todas as mães. A todas